Bom dia, Silmar César Miller. Olá, Otávio, muito boa tarde aos nossos amigos do canal Terra Viva. O trânsito esfacelou a nossa equipe hoje. Estamos com o mínimo do mínimo do mínimo, mas continua funcionando. O Alex saiu dali do caractere, foi lá para operar a internet. Não é um negócio dele, deu uns socos aí, mas nós estamos indo aqui. E o pessoal está por aí, preso no trânsito. Até eu quase não chego, viu? Consequência também daquela chuva de ontem e hoje vem mais. Rapidamente, vamos lá. O que temos aí na economia e commodities agrícolas? Tavinho, mercado financeiro, dólar operando com queda nesse final de manhã de quarta-feira, menos 0,4%, R$ 4,94 é a cotação da moeda americana nesse momento. Mercado de ações reagindo, alta de 0,6%, o índice Bovespa na nossa B3 aqui em São Paulo. Lá fora, destaque para o petróleo subindo fortemente nesta manhã de quarta-feira, 1,2%, 83 dólares o barril do tipo Brent, que é aquele que é referência para o mercado internacional, inclusive para o nosso aqui da Petrobras. Mercado de commodities agrícolas, ontem o dia foi de queda praticamente generalizada. Hoje a coisa está um pouco mais equilibrada, mas eu chamo a atenção que a soja que caiu ontem volta a cair novamente nessa quarta-feira, infelizmente, para os nossos produtores que estão esperando um preço melhor. E está difícil. Soja caindo agora 0,1% na Bolsa de Chicago, trigo também caindo 0,7%, milho com uma pequena reação aqui, valorização de 0,1%. Arroz em casca está bastante inflacionado na Bolsa de Chicago, subindo 0,2%. Tem subido há vários dias já. Algodão na Bolsa de Nova York com forte alta, está acompanhando o petróleo aqui, está subindo até mais, aqui 3,1%, algodão bastante valorizado. Que é, aliás, uma boa notícia para o produtor brasileiro que está aumentando a área de plantio de algodão, a safra está terminando o plantio nesse momento, um aumento extraordinário, especialmente no Mato Grosso. O pessoal plantando mais algodão para compensar as perdas que tiveram lá com a soja por conta do clima. Café arábica em Nova York subindo 0,7%, açúcar bruto também com forte alta de 2,8%, suco laranja volta a subir 1,5% e o cacau, mercado que segue bastante firme, com mais uma valorização nesse momento de 0,4%, Tavinho. Estamos 2. Ok, nós comentamos sobre o assunto ontem, mas vale colocar um pouquinho mais em destaque, porque depois de períodos de seca e outro de muita chuva, a colheita de grãos no Rio Grande do Sul deve voltar a bater recordes. Próxima safra de soja pode ser a maior desde 1970. Depois de 3 anos de seca, o sentimento agora é de otimismo para os agricultores gaúchos. A safra de verão do Rio Grande do Sul deve produzir 10 milhões de toneladas a mais que a do ano passado, aumento de 44%, segundo a estimativa da Emater, empresa pública que promove o desenvolvimento tecnológico no campo. A área plantada da soja, por exemplo, é quase a mesma e deve render 77% a mais. Se confirmar, será a maior em mais de 50 anos. Reflexo de condições climáticas melhores, mas que ainda estão longe das ideais. 2023 foi um ano de temporais no estado gaúcho. Lavouras inteiras ficaram debaixo d'água, bem no período de plantio. Além da soja, milho, arroz e feijão também devem ter melhores resultados na colheita. No decorrer do desenvolvimento de toda a safra de verão, o clima tem colaborado, a distribuição de chuvas ela tem sido, de modo geral, muito boa, e são os números que são apresentados, então, os números falam por si só, né, comportamento durante todo o ciclo até aqui. Sendo divulgados aí foram ontem na Expo Direto Cotrijal, que nós estamos fazendo a cobertura lá de Não Me Toque no Rio Grande do Sul. E, de certa forma, surpreende, né, porque o mercado estava bastante pessimista em relação à produção por conta dessas adversidades climáticas. Virou, hein, Silmar? Mas a adversidade climática atingiu mais o centro-oeste do país esse ano, né? Mato Grosso perdeu muita soja, é situação muito complicada, faltou chuva lá no mês de dezembro. E no Rio Grande do Sul aconteceu o inverso, até choveu demais aqui no mês de dezembro, acabou afetando a produtividade do milho, afetou um pouquinho também a produção de soja, caso contrário, seria até bem melhor do que esses números que estão sendo apresentados agora, são preliminares ainda, mas que apontam aí para a possibilidade realmente de uma produção recorde de soja no Rio Grande do Sul. Uma ampla recuperação, a gente lembra aqui que foram 2 anos de perdas por conta de falta de chuvas lá no início do ano passado e um ano antes também. Foram 2 anos consecutivos de seca, algo
não é muito comum de acontecer. No Rio Grande do Sul aconteceu e isso acabou realmente causando um prejuízo, inclusive econômico, para todo o Estado, afetando a própria arrecadação dos órgãos públicos por conta dessas perdas fundamentais, porque é a principal cultura do Estado, que é a soja, né? Com esse ano, não. O clima, embora não esteja ideal, a produção poderia ser até maior do que essa que está sendo anunciada, mas é uma recuperação bem-vinda. A colheita ainda não começou, ainda tem alguma coisa pela frente, pode ter alguma surpresa, mas em princípio está tudo se encaminhando para realmente uma produção recorde de soja esse ano, melhorando, claro, substancialmente aqui as condições dos produtores gaúchos depois de 2 anos de prejuízo. O Rio Grande do Sul não é contramão, então, dos demais estados que sofreram muito com essas condições climáticas negativas, especialmente o Mato Grosso. E, por conta disso, o Rio Grande do Sul assume a posição de segundo maior produtor de grãos do país, superando o Paraná, que também teve perdas na produção de grãos esse ano por conta de clima. Então, ficaria o Mato Grosso ainda com a produção maior em termos de grãos em relação a outros estados, mesmo com perdas, depois o Rio Grande do Sul, em terceiro lugar o Paraná, no ranking dos 3 maiores produtores de grãos do país. Tavinho. O número novo da produção gaúcha, ele não chega a compensar as perdas, porque existe muita discrepância ainda nas previsões para a soja, né? Os números da ProSoja são uns e os do governo são outros. E aí, essa super safra aí do Rio Grande do Sul, esses números bons, não chegam a compensar milho e soja, por exemplo, o que tem de perda no Centro-Oeste? Não. Não, né? Não é suficiente. Mato Grosso perdeu muito mais, então a safra brasileira vai ser menor esse ano, inevitavelmente. Talvez não tão, uma perda não tão grande quanto vem sendo estimado lá pela ProSoja, lá no Mato Grosso, lá as perdas realmente foram muito grandes, mas a produção brasileira possivelmente vai ficar em torno de 145, 147 milhões de toneladas, de qualquer forma, bem abaixo dos 163 milhões que chegaram a ser estimados para a safra desse ano. E também menor que a do ano passado, que ficou em 159 milhões. Bem, vamos falar de café, porque as exportações globais de café aumentaram 32,3% em janeiro, dado da Organização Internacional do Café, a OIC. De acordo com a OIC, no primeiro mês deste ano, os embarques do grão somaram 12.620.000 sacas de 60 quilos. Segundo o relatório da entidade, a exportação da variedade arábica teve redução no período, enquanto a de robusta aumentou. A organização destacou ainda que as vendas para o exterior nos primeiros 4 meses do ano cafeeiro de 2023-2024, que começou em 23 de outubro do ano passado, subiram pouco mais de 13%, somando 45.130.000 sacas. E preços do café, Silmar, andam bons no mercado para esse aumento do volume de exportação? Os preços estão bons, Tavinho. Eu diria que a perspectiva é boa. Nós estamos agora praticamente no meio da temporada, entre safra aqui de café no Brasil, especialmente no caso do Arábica. Então, por isso até explica uma pequena queda aqui nas exportações do Arábica no mês de janeiro. Estamos entrando entre safra do Arábica agora, a safra nova começa a entrar a partir de junho. A expectativa é boa, a tendência de um crescimento da produção. O clima não ficou perfeito, ainda está incomodando em algumas regiões, especialmente por falta de chuvas, especialmente no Sudeste. Mas a expectativa ainda é de uma produção maior de arábica esse ano, produção robusta mais ou menos estável, que é o nosso conilon. Portanto, vamos ter uma safra boa, eu diria, esse ano. Então, a partir de junho, nós vamos ter aí uma recuperação das exportações brasileiras, depois desse período de entre-safra, com um crescimento tanto do arábica quanto possivelmente do próprio conilon. O mercado do conilon está muito melhor do que o arábica, os preços subiram muito, e isso também explica uma maior demanda pelo produto e um maior volume que está sendo exportado, como foi o caso do mês de janeiro, porque os preços estão muito bons para os produtores de robusta, especialmente o pessoal do Vietnã lá, mesmo tendo colhido um pouco menos, estão faturando bem aí por conta dessa boa situação de preços no mercado nesse momento. Tem um fator aqui no meio dessa história toda, Tavinho, que acabou encarecendo os preços do café conilon, que foi aquele bloqueio lá para o pessoal lá daquela região lá do Iêmen. Começaram a bloquear navios lá, e os navios que transportam conilon em direção à Europa não conseguiram passar lá pelo Mar Vermelho, tiveram que fazer uma volta maior. Isso encareceu muito o frete e, consequentemente, encareceu o produto também em direção especialmente à Europa, né? Então, isso acabou inflacionando muito o preço desse tipo de café por conta dessa situação anômala que acontece lá no Oriente Médio.
Ok, vamos falar de uma novidade, a nova cesta básica, que o governo tem intenção de fazer com que ela fique mais saudável. O decreto foi assinado pelo presidente Lula em Brasília. E agora tem mais produtos in natura sem ultraprocessados na lista. São 10 grupos de alimentos diferentes. Além dos já conhecidos arroz e feijão, tem tubérculos como mandioca, legumes, verduras, frutas, castanhas, carne e ovo, leite e queijos, sal, açúcar, café e óleo. Alguns itens da cesta básica variam de um estado para outro. A medida é boa, Silmar. Eu acho que fazer uma alimentação mais saudável é sempre muito bom. Tem um senão aí. A inclusão de produtos in natura, como verduras e tal, aí acho que cria um certo problema na hora de armazenar a cesta básica. Não sei, não sou especialista no assunto. E tem também um outro problema. O problema da alimentação ruim e ultraprocessada é o pessoal que come na rua. Muita gente come na rua, come fora, come porcaria, come alimento ultraprocessado. Não é o meu caso, acho que nem o seu. Mas a maioria do pessoal que trabalha aí em regime intenso, principalmente em grandes cidades, come muita porcaria, muita porcaria. Mas a medida é boa, hein? Eu acho muito legal isso. Não, sem dúvida nenhuma. Se ampliou o número de produtos in natura, especialmente. Não tem muito a ver com cesta, tem a ver com preço, né, Tavinho? São preços mais baixos porque tem isenção de impostos, né, dentro dessa chamada cesta básica. Então, é bom em dois sentidos. Primeiro, ficou mais completa, com mais produtos, menos produtos industrializados, mais produtos naturais. Isso beneficia bastante o produtor desses produtos todos e, por outro lado, beneficia o consumidor com preço mais baixo na medida que essa cesta prevê redução ou isenção total de impostos, né, na sua comercialização. Então, é uma boa medida, sem dúvida nenhuma. Já era, de certa forma, esperada, né, por esse governo, essa melhora aqui e ampliação e melhora da cesta básica aqui para o povo brasileiro de menor renda. Muito bom. Por hoje é isso e se prepara aí, porque vem mais aguaceiro à tarde, hein? Daqui a pouquinho vamos saber na previsão do tempo. Ontem foi feia a coisa, feia. E o calor não vai baixar, não. A temperatura alta e chuva. Vamos saber daqui a pouquinho na previsão do tempo. Abraço, Silmar. Ótima quarta, né? Hoje é quarta. Tem a feira lá. Ótima quarta para todos nós. Até amanhã. Tem feira lá do lado da minha rua, então eu sei, por isso que eu gravo que é quarta-feira. Tchau, até amanhã. Abraço. Tchau.